Obrigado, Everton. Muito. Everton? Obrigado, Everton. Muito legal. Você não tinha começado no tom errado, não. Você foi no mesmo tom depois, deu tudo certo. Foi. Era o mesmo tom, cara. E deu certo. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Que alegria poder rever todos vocês. Essa igreja está sempre repleta. Eu estou muito feliz de poder reencontrar cada um de vocês. E hoje eu tenho algo a dizer. O mozão acabou comigo. O mozão me acordou cedo, me levou para caminhar. E nesse momento, meu relógio marca 23 quilômetros que eu caminhei. Verdade. A gente fez o passeio de Coogee até Bondi. E andamos 23 quilômetros depois em Darling Harbour. E eu vou dormir feito uma criança nessa noite. Tem uma foto aí para mostrar, Fabiano? Uma paisagem que você já conhece, pode passar mais uma. Uma foto conceitual que o mozão fez de mim. Isso é pura arte. Pode mais uma. Aí, mozão. Minha cara não é tão grande não, eu estava na frente, né, mozão? Né? Senão parece que eu tenho uma cabeça muito grande, né? Mas também. E aí eu fiz isso aqui que foi maravilhoso, gelado e gostoso. Bom demais, estou ali tirando minha foto para mostrar que está sendo muito difícil estar com vocês. Muito bem. Provei Tintã. Já não sou mais alguém que não posso dizer que vim e provei essa bolacha, esse biscoito, depende de onde você é. Depende de onde você é. Tá ok. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre o chamado à missão de Deus. Nós já falamos sobre tantas outras coisas. Obrigado, mozão, por receber Isa em casa. Tá? Queria agradecer demais. Eu volto para lá em breve e a gente vai continuar nossa caminhada, né? Então tá bom. Já falamos sobre muitos assuntos, bons assuntos aqui. Um chamado ao reino de Deus, um chamado ao perdão e à graça, um chamado a ser filho de Deus, um chamado ao verdadeiro discipulado e hoje a missão de Deus. O verdadeiro discípulo, a gente falou ontem, que obedece, que não abandona, que não volta para trás, que reconfigura suas ambições, reconfigura suas prioridades e não dá um passo atrás daquilo que foi chamado a viver. E hoje eu quero falar sobre a missão de Deus, como é que a gente se conecta com a missão de Deus sendo discípulos. He's trying to translate me again, mas eu estou falando fast again. Sorry, I'm sorry. It's very difficult to translate me, but try to summarize. Ok. Mateus 28, vamos abrir a Bíblia em Mateus 28 e eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês, a gente vai abrir em Mateus 28, ler um texto e vamos depois para o Antigo Testamento. Mateus capítulo 28, verso 16. Um texto muito famoso da Bíblia. Todos vocês já leram e releram muitas vezes, mas vale a pena a gente olhar com novos olhares para a grande comissão. Mateus 28, verso 16. Ele diz assim: Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte... Mateus 28, 16. E foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Mas Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está dando aqui para os discípulos o grande chamado, a grande comissão. E eu quero, antes de falar um pouco sobre isso, orar com você mais uma vez, brevemente, para a gente poder abrir essa palavra de maneira a abrir também o nosso coração. Vamos falar com Jesus mais uma vez. Senhor, obrigado porque mais uma noite nós estamos aqui para ouvir a Tua voz e para sermos desafiados pela Tua palavra a continuarmos a nossa jornada como discípulos e discípulas do Senhor para encontrar a Tua vontade, Senhor. Nos ajude nesse momento a ter discernimento, a ter clareza, a compreender
a tua vontade para a nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse é um chamado que Jesus está fazendo para os discípulos e que ecoa até hoje, em 2019, para a vida de todo mundo aqui. É um chamado para todo discípulo. Vão e façam discípulos de todas as nações. A linguagem do texto é uma linguagem de envio. A linguagem da Bíblia é uma linguagem de envio. Deus, sempre que cruza o homem, envia o homem para algum lugar. E eu quero explicar para você por que Deus faz isso. Por que sempre que Deus cruza alguém, Ele não deixa a pessoa ficar parada, estabelecer-se ali, mas Ele sempre desafia a pessoa a ser enviada para algo, enviada para alguém, para algum lugar. Essa linguagem que o texto usa de Mateus, é uma linguagem que muitos tradutores, muitos teólogos, muitos estudantes da Bíblia, dizem o seguinte: olha, neste texto aqui, nós conhecemos na versão tradicional, que diz assim: ide, façam discípulos, batizando e ensinando em todas as nações, até que vocês tenham certeza que eu estou com vocês todo dia, até a consumação dos séculos. E os teólogos dizem o seguinte: o imperativo, a ordem do texto não é ir. A ordem do texto é fazer discípulos. Os outros verbos estão no gerúndio. Indo, batizando e ensinando, a ordem é façam discípulos. Então, enquanto eu vou caminhando na minha vida, enquanto eu vou ensinando as pessoas, enquanto eu vou abençoando as pessoas com o amor de Deus, a Bíblia tem um imperativo: façam discípulos. Em outras palavras, traduzindo isso para você que nos visita hoje, Jesus, quando chama a gente para viver uma experiência com Ele, Ele não quer que pare com a gente. Isso é simples na Bíblia de entender. Sempre que Deus derrama sobre nós uma bênção, por exemplo, Ele não quer que a bênção pare sobre você. Deus sempre tem um objetivo para as bênçãos que Ele te dá. Hoje eu conversei intensamente com o Mozão. O dia todo a gente conversou. E a gente falou sobre quanto a gente pode ser abençoado por Deus. Sobre como a gente é abençoado por Deus, nos mínimos detalhes. E a gente conversou como passar isso adiante. Porque o propósito da vida é passar adiante. E aqui Jesus está dizendo assim: o que vocês aprenderam, vocês vão ter que passar adiante. A linguagem da Bíblia é uma linguagem de envio. E hoje eu quero fazer algo diferente com você. Eu quero ir para o Antigo Testamento, olhar um discípulo de Jesus também, um discípulo de Deus, que ouviu a voz de Deus, mas que não foi chamado por Jesus, mas viveu no Antigo Testamento. Como que ele discerniu esse chamado para a missão de Deus, que é o nosso tema de hoje. Então nós vamos ler rapidamente uma história curta, e dela eu vou extrair 3 lições para a gente poder ter essa noite aqui um chamado para a nossa vida, e vai mudar o seu dia de amanhã, eu tenho certeza disso. Já tenho certeza. Então abre por gentileza a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. E a velha história de Moisés. Êxodo capítulo 3. Se você puder acompanhar comigo a leitura, vai ser positivo, porque eu quero que você preste atenção em alguns detalhes de um texto. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. Jesus dá a ordem para os discípulos serem enviados. E Deus já tinha dado essa ordem há muito tempo para o homem. Você vai entender que sempre que Deus cruza alguém, Ele quer enviar para a sua missão. E aqui Moisés recebe o mesmo chamado que os discípulos receberam. E começa assim o texto de Êxodo 3, verso 1. Diz assim: certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou até o Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de uma sarça, de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Verso 4. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto e disse: Moisés, Moisés. E aqui o texto: não se aproxime mais. O Senhor advertiu: tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, ele cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. E eu quero que você leia com muito carinho agora o verso 7 comigo. Então o Senhor disse: por certo, eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, dos seus perseguidores. Eu sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso eu desci para libertar do poder dos egípcios e levá-los do Egito para uma terra fértil e espaçosa. Pula por gentileza para o verso 9. Sim, o clamor do meu povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Verso 10. Agora vá
eu o envio a Faraó, você deve tirar o meu povo Israel do Egito. E Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? E Deus respondeu, eis que eu sou contigo, ou eu estarei com você. Essa é uma história muito curiosa que se conecta com todos os chamados que Deus faz na Bíblia. Desde Gênesis, quando Deus cria o mundo, Deus dá um propósito para o homem, cuidar do jardim, multiplicar-se. Deus encontra Abraão e a linguagem que ele usa com Abraão é, Abraão, sai da tua terra, lembra-se disso? Sai da tua parentela, e ele diz assim para Abraão, Abraão, eu vou te abençoar de tantas formas, eu vou te tornar tão conhecido, o seu nome vai ser tão grande, que através de você, várias famílias da terra, ou todas as famílias da terra serão abençoadas. Então ele está dizendo assim, eu tenho um objetivo para você, sai. E quando você for, eu vou te abençoar, para que quem cruzar o teu caminho também seja abençoado. Deus encontra Moisés e faz o mesmo chamado, Moisés, vai, porque eu preciso abençoar pessoas através de você. Vai porque eu estou vendo uma história que você não está vendo. Vai porque eu estou analisando a história humana de um jeito que só eu posso analisar e eu sei o que eu estou fazendo. Então vai, porque eu vou usar você como uma bênção. Deus cruza outros homens, por exemplo, Isaías. Quando Deus cruza Isaías no caminho, Isaías tem uma visão de Deus em Isaías capítulo 6. Ele cai com o rosto em terra, diz que é pecador, mas Deus fala para ele o seguinte, você está perdoado, teu pecado está sarado, está curado, seus lábios estão limpos agora. Lembra que a gente tem que ser filho primeiro antes de ser servo? Lembra disso? A gente primeiro é amado, primeiro é filho para depois servir. Isaías é limpo, é curado, é perdoado. E Deus fala assim, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías responde como? Eis-me aqui, envia-me a mim. Pode me enviar. Em toda a Bíblia, até chegar nos discípulos, a linguagem é de envio. Deus quer enviar. E eu queria explicar para você o que acontece aqui nessa história. Nessa história, no verso 7, e eu quero que você volte ali comigo, só o verso 7, diz assim, ó. O Senhor disse, eu tenho visto a opressão do meu povo, eu tenho ouvido o seu clamor, eu sei quanto eles sofrem, eu desci para livrar o meu povo e para carregar o meu povo. Eu quero que você preste atenção nos verbos, as ações que Deus usa nesse texto. Olha que coisa bonita, que coisa linda que Deus está falando aqui para Moisés. Ele está dizendo assim, Moisés, eu estou ouvindo a oração do meu povo, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Então é um Deus que ouve a nossa oração, amém por isso. É um Deus que ouve a nossa oração. E ele diz assim, eu estou vendo o sofrimento do meu povo. Eu não só ouço, mas eu vejo. Terceiro verbo, eu sei bem o que o meu povo está passando. Já ouviram uma música que fala, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê? É linda, né? A Sara tem ela como uma música do coração, que cantou aqui, sábado passado. Deus sabe o que vai dentro da alma, Deus ouve a oração suplicante, Deus vê a minha angústia e a acalma. E aí a Bíblia está dizendo aqui, Deus não só sabe, ouve, vê o sofrimento do povo, mas Deus desce, eu desci, ele diz, eu desci, para quê? Para livrar, ele livra, e ele fala, e eu vou carregar o meu povo. Então para pensar, eu vou repetir para ser bem didático, minha esposa odeia que eu faça isso, ela falou, o pessoal já entendeu, Felipe, para de ser prolixo, mas eu vou ter que explicar de novo. Deus está ouvindo a oração, Deus está vendo o sofrimento, Deus está sabendo o que vai no coração das pessoas, Deus está descendo para livrar e para carregar o povo. Só que ele olha para Moisés e fala, só que eu quero que você vá. Qual sentido faz? Se Deus já está sabendo, vendo, ouvindo, descendo, livrando e carregando, por que ele manda um ser humano? A minha pergunta é retórica. Deus precisa de Moisés, sim ou não? Certeza? Deus precisava que Moisés fosse libertar o povo, sim ou não? Quem que precisava que Moisés fosse? O povo e o próprio Moisés. Porque Deus podia mandar um anjo, ou só soprar lá de cima, ou pegar um camelo do Egito e fazer alguma coisa acontecer dentro do camelo, e o povo seria liberto, sem nada acontecer. Deus fala assim, eu quero que meu povo seja trasladado, ele seja teletransportado, transportado, daqui para Israel, daqui para Canaã, e o povo sairia e apareceria em outro lugar. Deus pode ou não pode fazer isso?
Só que ele olha para o ser humano, Moisés, falho, pecador, e diz assim: eu quero que você participe do que eu estou fazendo no mundo. Queridos, Moisés não tinha ideia do que Deus estava fazendo na história humana. Moisés, você conhece a história? Estava ali cuidando de ovelhas. Está aqui, o texto começa, ele está cuidando de ovelhas do seu sogro. Vida comum. Você vive aqui uma vida comum muitas vezes. Ninguém aqui vive uma vida extraordinária, fazendo coisas grandiosas para a Austrália, para Deus e para os outros. Nós vivemos vidas comuns. Acordamos, trabalhamos, caminhamos, voltamos para casa. Só que no meio da vida comum e ordinária de Moisés, Deus fala com ele, fala: Moisés, eu preciso te usar para uma missão. Só que Deus tem uma visão global, Ele tem uma visão da história da redenção desde antes da fundação do mundo. A Bíblia diz e explica na missão, na missiologia, a teologia que estuda a missão da Bíblia e a missão de Deus na Bíblia, tem uma frase bonita que diz assim, olha, e vou falar com bastante calma para o Mateus poder traduzir. Não é a igreja de Deus que tem uma missão. É o Deus da missão que tem uma igreja. Vou repetir. Não é a igreja de Deus que temos aqui uma missão. É o Deus que está na missão que tem uma. Por que isso muda tudo? Porque Deus está na missão. Se nós parássemos de falar de Deus, de amar pessoas, de abençoar as pessoas, de viver para ser uma bênção ao nosso redor, se nós aqui na Austrália parássemos de fazer isso, Deus continuaria salvando a humanidade. Deus continuaria, como Ele faz, dando sonhos para pessoas. Deus continuaria usando pessoas em outros fusos horários, como está acontecendo nesse exato momento em algum lugar do mundo. Tem algum obreiro bíblico, tenha certeza que quando a gente está aqui nesse templo, tem algum lugar do mundo, algum obreiro bíblico, abrindo a Bíblia e iluminando a vida de alguém com o Evangelho. Tenha certeza que enquanto a gente está aqui agora, tem trabalhadores espalhados pelo mundo. Deus está salvando, redimindo gente, redimindo casamentos. Deus está abençoando gente para iluminar. Tem algum marido que agora acabou de ser convertido. Você acredita nisso? São bilhões de pessoas e Deus está salvando a humanidade. E Ele está vendo tudo isso. Só que Ele cruza o caminho de um homem, Moisés, e fala assim: Moisés, você não vê o que eu vejo por trás da cortina da realidade humana, mas eu vou libertar o povo de Israel através de você. Então eu preciso que você vá. Eu não preciso que você vá, mas eu preciso. Entendeu como é que é? Eu não precisaria, mas eu quero que você viva. Então, queridos, a missão de Deus, o discípulo que está envolvido na missão de Deus, na verdade não é porque Deus precisa de nós, é porque nós precisamos estar envolvidos nisso, para ter o privilégio de participar do que Deus está fazendo no mundo e na vida das pessoas. Nós é que temos o privilégio, e o texto diz, de colaborar com Deus no que Ele está desenhando, escrevendo na história das pessoas. Então, todo dia, alguém cruza o seu caminho e você não sabe o que está por trás. Mas eu acredito que aqui na Austrália, Deus também está ouvindo as orações das pessoas. Deve ter gente orando. Ou deve ter gente orando por alguém que nem sabe que está sendo objeto de oração, entende? Tem sempre uma avó que ora, uma tia que ora, um tio que ora, ou um crente que ora, dizendo assim: Senhor, abençoe a Austrália. Sabe aquele crente que ora assim? Fala: Senhor, abençoa Sydney, que o meu bairro tenha a tua bênção. Tem alguém orando. Tem sempre alguém orando. A missiologia diz que esse clamor das pessoas é que mantém Deus salvando, ou seja, sempre há alguém clamando e sempre há Deus agindo em resposta a um clamor. Então eu acredito que aqui agora, nesse momento, neste bairro onde você vive, alguém está orando. E Deus está ouvindo a oração, vendo o sofrimento, está sabendo o que está acontecendo. Por mais que não pareça, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Ele está descendo, Ele está libertando, Ele está carregando gente, mas Ele precisa que você participe. Entende a diferença disso? Eu aprendi isso de maneiras assim, muito bonitas. Por exemplo, eu estive na Amazônia agora em agosto desse ano, numa comunidade chamada São Sebastião. Uma comunidade pequena de 54 famílias nos ribeirinhos, que moram na margem do Amazonas, a margem do rio ali, Negro e rio Solimões ali, no caso do Rio Negro. Rio Cuieiras se chamava o rio. Quando eu cheguei lá, uma senhora muito humilde tinha uma casinha e um rapaz doou uma casa para a igreja, doou uma casa para a gente lá, uma casinha de madeira, que não custa nem $700 australiano. Imagina uma casa aqui na Austrália por $700. Eu acho que é um pouco mais aqui. Pelas placas que eu vejo,
é tipo 700 mil, de 10 metros quadrados. Então assim, $700, doaram a casinha. A mulher disse assim, quando a gente chegou na aldeia, no lugar ali, na comunidade, como eles chamam. Ela disse assim, pastor, que bom que você veio. Olha o que ela disse. Eu estou há 9 anos orando, 9 anos, orando, para Deus mandar pessoas para abençoar essa comunidade, para que essa casinha se torne uma igrejinha, um ponto de luz para a comunidade, para abraçar a comunidade. E vocês acabaram de chegar na praia, aqui, vocês acabaram de desembocar aqui no nosso pier, aqui. E a gente chegou e desceu e começou a andar pelas casas e conhecer as pessoas. Bate na porta, Dona Maria, Dona Fulana, Dona Rosa, e vai abençoando, e vai a mente de que Deus está enviando a gente para lá. Quando eu visito uma senhora, ela diz assim, pastor, eu sabia que vocês viriam, não sabia quem eram vocês, mas quando eu vi o barco chegando, e colocado assim, bem pertinho, estacionando ali, né, perto da beira do rio, eu senti que o Espírito Santo estava vindo para cá. Na fé dela, ela disse assim, eu sei que a presença de Deus está chegando. E sabe o que aconteceu? Vou resumir muito a história. Os voluntários que eu levei, gente engenheira, gente que trabalha em mercado de trabalho, gente responsável por empresa. Esse pessoal que foi lá ajudou a pintar. Levei dentista que atendeu 50, 60 pessoas de graça por dia. Levamos voluntários, gente que serviu sem olhar a quem, amou, abraçou, chorou, entregou emoção, coração. E a gente pintou a casinha, pôs rede elétrica. A gente fez tudo. Quando terminou o último dia, a gente entregou a chave para a Dona Francisca, chama Quinha, Dona Francisca. Essa mulher chorava, e ela disse assim, olha o que ela disse, há 9 anos eu orava, eu tinha certeza que Deus já tinha ouvido minha oração, só que demorou 9 anos para Ele mandar. Mas Ele já tinha ouvido. E sabe o que eu pensei? Eu entendi uma coisa vendo a Quinha ali. Sábado seguinte, quando a gente saiu de lá, a igreja começou um culto, pastor. Sem a gente lá, começou um culto. Hoje, desde agosto eu voltei. Todo dia eles mandam a fotinho do culto, de quarta, domingo e sábado. Todo dia. Tem culto. Nós estamos voltando lá agora em maio, para levar equipamento, levar doações. Vamos levar mais voluntários, mais dentistas, mais gente para trabalhar. Adotamos a comunidade por 4 anos na Amazônia. E a mulher disse assim, vocês são a resposta da minha oração de 9 anos atrás. O que eu acredito? Eu acredito que enquanto desse lado tem alguém dizendo assim, Senhor, abençoa esse bairro, abençoa essa comunidade, seja lá onde for, no meio da Amazônia, não sei onde vai ser, num bairro chique da Austrália, não sei, alguém deve estar orando, clamando, e Deus está vendo, ouvindo, vai descer, vai livrar, vai carregar. Desse lado aqui, tem sempre alguém dizendo assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se tem algum clamor sendo feito em algum lugar, o Senhor que vê e sabe todas as coisas, conecta essa história com a minha para eu poder ser uma bênção para essa pessoa. Assim é o discípulo que acorda de manhã, aqui na Austrália, e diz assim, Senhor, onde é que aqui na Austrália está tendo algum clamor que eu possa ser a resposta de oração? Onde é que está acontecendo isso? E para ser usado por Deus, e aí vem as 3 ideias, você tem que ter 3 coisas. São 3 Ds. E você vai decorar esses 3 Ds aí, para a gente poder aprender nessa noite. Moisés, calma, eu não vou falar ainda, tá? É só um suspense. Quando Moisés foi chamado, ele deu desculpas. D de desculpas. Ele não deu só 3, ele deu 7 desculpas. Primeira que ele falou assim, quem sou eu? Aí Deus falou assim, eu sou contigo. Puxa vida, eu tentei ouvir a voz de Deus na montanha lá, lembra? Comendo mamão e água, você lembra dessa história? Que eu contei? E já foi difícil acreditar que era Deus. Moisés ouviu a voz de Deus na chama, no arbusto, ouviu Deus falando, eu vou te enviar, eu sou contigo. Puxa vida, se eu ouvisse a voz de Deus aqui agora dizendo, Felipe, eu sou contigo, vai e prega o evangelho porque eu sou contigo, lá tem gente que precisa ser liberta, como Israel. Eu gosto de humanizar a Bíblia. Imagino aquelas menininhas judias, hebraicas, os hebreus ali, orando. Eu imagino vovós orando, lá presa no Egito, dizendo, Senhor, liberta a gente, por favor. E Deus estava ouvindo. E Deus conectou Moisés. Moisés falou assim, Senhor, quem sou eu? Aí Deus fala assim, eu sou contigo. Segunda desculpa, só para resumo. E se eu for aos israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados me mandou, eles vão perguntar, qual que é o nome dele? O que eu vou dizer? Pode discutir com Deus. Aí Deus falou assim, fala que o eu sou te mandou. O eu sou. Não era nenhum Deus do Egito, era o eu sou. Era o grande. Aí ele falou assim, não, então agora acho que eu vou. Só que Moisés continua um diálogo com Deus interessante. Senhor, mas e se eles não acreditarem que o eu sou me mandou e não quiserem me ouvir?
Aí Deus fala assim, o que você tem na mão? Ele tinha um cajado, um pedaço de madeira. Lembra disso, a história? Joga isso ao chão. Aquilo vira cobra, vira... Você sabe, você lembra de tudo. O poder de Deus é demonstrado num pedaço de madeira. Ele fala, Moisés, meu poder vai contigo. Ele fala, meu Deus, o eu sou vai comigo. Ele me chamou. O poder dele está... Você iria, sim ou não? Depois de tantas provas? Puxa vida. Esse púlpito virou um bicho. Tipo, Deus falou, eu vou contigo. Moisés falou assim, Senhor, é o seguinte, se eles não acreditarem, ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Eu não sei nem o que dizer. Nem antes, quando falaste ao teu servo, ele fala assim, eu não consigo nem me expressar. Eu me atrapalho com as palavras. E Deus fala assim, Moisés, quem formou a boca do ser humano? Quem torna o homem surdo ou mudo? Quem torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu? Agora vá, eu estarei com você. E quando você falar, eu vou te instruir a respeito até do que você deve dizer. Em outras palavras, você não sabe nem como falar? Então só vai, porque quando você abrir a boca, eu vou te instruir no espírito para você falar o que eu tenho que dizer. Então assim, não tem como você fugir. Vai, só vai. Meu poder está com você, eu sou grande, eu sou. Olha isso, vai. Aí Moisés fala assim, então por favor, Senhor, envia qualquer outra pessoa. Está na Bíblia isso. Por gentileza, por misericórdia, envie qualquer outra pessoa. A gente geralmente foge dessas missões, sabe? A gente desacredita que Deus vai usar um discípulo como a gente. Ou que há um clamor que eu possa ser resposta aqui. Onde a gente está plantado, onde você trabalha, onde você estuda, onde você se conecta com gente na academia. Eu não sei. Então, vamos voltar para os 3 Ds agora, eu vou ser bem rápido. Primeiro D, disponibilidade. Vamos repetir comigo, só para acordar um pouquinho? Disponibilidade, vamos lá? Como que é em inglês, disponibilidade? I can't understand. Availability. Yeah, ok. Disponibility. Os caras querem dar uma traduzida assim, né? Disponibilidade. Minha esposa odeia quando eu peço para as pessoas repetirem as coisas daqui da frente. Ela fica sentada aqui, ela morre de vergonha, ela fala, Felipe, as pessoas não são criança. Elas sabem as coisas, elas anotam, elas são inteligentes, elas são mais inteligentes que você, Felipe. Ela, tipo, não adianta se ficar repetindo. Só que ela não está aqui. Ela está em São Paulo. Então nós vamos repetir hoje. Ou não, Mari, te amo, amor. Te amo. Mas vou repetir muito. Disponibilidade. Disponibilidade é o seguinte, Senhor, hoje é quarta, certo? Amanhã é quinta, eu acordo às 6 horas da manhã. Quando é o mozão e o pastor é 6 horas da manhã. 6 da manhã, minha oração, a gente orou hoje de manhã juntos, umas 2 vezes lá. Senhor, eu estou disponível para ser resposta ao clamor de alguém. Essa é a oração do discípulo que entra na missão. É filho, é salvo, é chamado e fala, eu estou disponível, me usa para alguma coisa, me usa para algo. No futebol, quem joga esse tipo de esporte aqui no Brasil, a gente joga muito futebol. Aqui eu vi pouco futebol. Mas assim, o pessoal que joga futebol sabe, quem recebe mais a bola é quem está o quê? Livre. Quem está disponível, quem se abre, quem abre espaço. Disponibilidade é abrir espaço na agenda. E quando a Bíblia fala de aquele que dá a vida pelos seus amigos, sabe? Para mim, dar a vida por um amigo é dar tempo de vida. Quem dá tempo de vida para algum amigo está dando vida. Porque está parando de viver para a sua agenda e está vivendo para a agenda do outro. Vou dar meu tempo para o Léo, para abençoar a sua vida. Eu estou dando vida para você. Eu estou sacrificando lazer, Netflix, família, jantar, academia, para te abençoar. Então, disponibilidade é ter disponibilidade de dar vida pelos outros, tempo pelos outros. Eu aprendi disponibilidade numa história muito curiosa, eu vou ser bem curtinho. Em 1986, a seleção brasileira tinha um jogador chamado Silas. Quem é dessa época? Só o pastor, mais 2. Estou brincando. O João, o Silas, jogava no São Paulo. Tele Santana era o técnico. O Silas era reserva da seleção. E ele está num documentário da ESPN, ele está falando o seguinte, eu era reserva, nunca entrava. E aí um dia eu descobri o seguinte, o Tele, todos os 25 minutos do segundo tempo, ele olhava para o banco, para ver quem que ele ia pedir para entrar. E eu estava sempre sentado no banco, meio desleixadão, meio tipo, sabe? Camisa para fora, chuteira desamarrada. Ele nunca me chamou, mas contra Brasil e França, ele falou assim, cara, já que eu sei disso, ele pôs a calça para dentro, assim, a camisa para dentro do calção, puxou a chuteira, amarrou meia, ficou na ponta do banco, assim, ó. Sabe assim? Tipo, quase que já está indo, assim. Aí disse que o Tele olhou contra a França e falou, Silas, pode entrar.
Silas estreou, o Brasil perdeu. But, ele fala o seguinte, né? Eu tava com cara de que eu queria jogar. Entende o que eu quero dizer? Sabe cara de que você quer jogar? Vir para a igreja de sábado, legal. Almoçar com a comunidade, legal. Só que será que você está com cara de que quer jogar o jogo da redenção das pessoas, da redenção do mundo com Deus? Sabe cara de jogar? Tipo assim, Senhor, toque em mim. Eu quero entrar no jogo de ser bênção para as pessoas. Tipo, eu não sei como que é cara de jogar. Mas o discípulo anda com cara de que quer entrar no jogo. Eu preciso estar vivendo uma vida abençoadora para as pessoas. Disponibilidade tem a ver com isso. Pedir para Deus usar a sua vida e dar agenda para Ele. Dar prioridade da agenda para Ele. Segundo D, vamos repetir? Desculpa, Mariana. Para qual câmera eu falo? Corta para essa. Desculpa, amor. Discernimento, fala comigo. Disponibilidade e discernimento. Discernimento é o que eu preciso para poder saber que hora eu falo de Deus. Sabe aquela coisa? Que hora eu não falo. Convido para jantar, convido para almoçar. Sabe aquela coisa assim? Dou esse livro ou dou aquele livro? Não tem essas coisas de crente assim? A gente fica com medo dessas coisas. Como é que eu sou? Deixa eu falar para você, esquece isso. Pede para Deus te dar discernimento para você ser uma bênção para a pessoa e aprender a amar a pessoa. É igual aquela freira que ficou revoltada com o padre, que ela via muitos bêbados na frente da paróquia lá, da igreja que ela frequentava. Ela ficava brava e dizia assim, oh, esse bêbado está sempre aí e tal. Eu vou ver se você encaminha ele para algum lugar, padre. Não, primeiro a senhora encaminha para o seu coração. Depois a gente vai saber para onde vai encaminhar ele. Primeiro encaminha para o seu coração. Então assim, não se preocupa muito. Discernimento é saber como ser usado por Deus. Mas primeiro se preocupe em encaminhar as pessoas para o seu coração. Encaminha... alguém curtiu minha piada. Encaminha as pessoas para o seu coração. Discernimento é saber assim, Senhor, me dá clareza. Por exemplo, tem alguns jovens que estão aqui falando comigo, nos corredores e tal. Preciso de discernimento para saber meu próximo passo. O que eu vou fazer? Eu vim aqui para fazer um chamado para vocês. Você sabe que Deus às vezes ouve a nossa oração e o Espírito Santo intercede por nossa oração. Já viram essa história na Bíblia, né? O Espírito Santo ajuda a gente no processo. Eu brinco que alguns de vocês oram assim, ó. Senhor, estou aqui na Austrália, queria prosperar, queria ter um mundo para mudar, estou aqui. E, Senhor, me dá essa bênção, abre uma porta. Aí Deus está aqui ouvindo assim, o Espírito fala assim, isso é coisa minha, tá? Não está na Bíblia. O Senhor está pedindo para ser missionário lá na África. Na verdade, o que ele quer prosperar é que ele quer ser mais generoso. Então, ele quer aprender a doar tudo que ele tem. O Senhor, dá uma prova para ele aí, porque ele está precisando saber que agora ele quer ser usado lá no Brasil. Ele vai doar lá para o Piauí, lá. Sabe assim? E você está aqui, Senhor, abre uma porta, me abençoa meu casamento. Eu quero mais, Senhor. É pouco dólar por hora, eu quero dobrar minha hora. E Deus fala assim, ó. Deus fala assim, ó. Ei, Senhor, por favor, dá a oportunidade dele gastar esse dinheiro aí com os outros que não tem. Sabe aquela coisa? A máquina Austrália todo mundo tem, então doa para o Brasil. Eu vou perfurar um poço lá no Piauí em julho agora. Vamos comigo. O povo não tem água, o povo não tem comida. Às vezes não está aqui a pobreza, mas está do lado. E Deus está ouvindo orações e discernindo a gente para ter discernimento de como ser usado por Ele. Não dá para ter desculpa de que a gente não pode ser usado. É, onde eu estou plantado, como eu posso ser usado por Ti. Isso é discernimento, pedir isso para Deus. Vamos para o terceiro D, porque hoje eu prometi que ia terminar mais cedo. Prometi para Deus, acho que nem para o pastor eu nunca cumpri. Terceiro D. Primeiro D qual é? Ó, viu como... Mariana. Só um pouquinho. Funciona, amor. Disponibilidade. Segundo D. E o terceiro D é D. Peraí, antes de eu falar. Suspense. Se você tem os dois primeiros Ds, mas não tem o último, não adianta nada. Pastor, eu estou super disponível. Eu sou o mozão do reino. Estou disponível. Tenho tempo livre. Estou brincando com ele porque o pessoal faz essa piada interna com o nosso amigo Rogério, dizendo que ele tem tempo livre. Não é verdade. Não é verdade. E ele fala assim, eu tenho tempo livre. Então eu tenho tempo livre. Eu sei como ser usado por Deus, mas eu não tenho o último D. Sabe qual é o último D? Fala comigo, desprendimento. Se você tem os dois Ds, mas não tem o último D, desprendimento é o que a gente precisa para ser usado por Deus. Sabe o que é desprendimento? Eu achava que era deixar tudo que eu tinha e servir a Deus em outro lugar. Era abandonar minha carreira e fazer outra coisa. E eu descobri que discernimento me ajuda a entender. Não, eu descobri que o discernimento me ajuda a entender. Calma, vocês estão muito ligados, hein? Vocês estão me corrigindo assim, nem terminei a frase. O discernimento me ajuda a entender que o desprendimento é nas menores coisas.
quando eu comecei a me tornar pastor no primeiro ano do ministério, eu fui para o IASP, um colégio grande, 3.000 pessoas, uns 500, 600 jovens eu cuidava. E no IASP, eu aprendi o que era desprendimento. Por quê? Aos domingos, a gente fazia coisa com jovens, saía para passear. E não teve um domingo que ia ter um jogo importante lá, eu sou corintiano. E aí a gente assistiu Corinthians e Flamengo, era um jogo muito importante na época. E aí a gente marcou de ver com alguns jovens, vamos assistir junto e tal. Você pode ficar chateado comigo, mas era um trabalho evangelístico ali, com aquele pessoal. Evangelizar corintiano é um negócio legal. E aí a gente foi lá e foi comer um negócio junto, eu brinco assim que a gente estava lá. E o jogo estava para começar, a gente ali, o povo de camisa, sabe? Aí toca meu celular. Quando eu toco o celular, eu já falei, puxa, número desconhecido. Aí você atende, eu, primeiro ano de ministério, pastor pela primeira vez. Aí eu atendo, a irmã fala assim, graças a Deus, pastor. Graças a Deus que o senhor atendeu. O senhor é o 5º pastor que eu ligo, e só o senhor atendeu. Eu falei, meu Deus, lá vem algum problema, não pode ser, é urgente. Pastor, é o seguinte, você é da minha época lá, o Neftali é da minha época, do IASP. Pastor, é o seguinte, tem alguém, pastor, que está muito doente, uma senhora está muito doente, e ela está para morrer, ela está em estado terminal, ela está acamada, na casa, entubada, e a família veio do interior e está com medo dessa mulher falecer hoje. E ela quer ser ungida. Para quem não sabe o que é a unção, é quando a gente ora por um enfermo, alguém que está doente, e simbolicamente passa um óleo na fronte, para que, seguindo o que Tiago diz na Bíblia, haja cura e haja perdão de pecados. É um símbolo do Espírito Santo, da cura e da bênção de Deus. Para que a pessoa diga assim, eu aceito Cristo. Não é uma unção para a morte, é uma unção para a vida e para a cura. Diferente de extrema unção, que é um sacrilégio, que ali é um rito da igreja católica. Esse rito é um rito bíblico que está em Tiago. Tá? Só para quem, de repente, nunca ouviu falar. A gente passa assim, o óleo como símbolo da bênção de Deus e da cura e para perdão dos pecados. A Bíblia diz, se tem alguém enfermo, leve alguém para orar e que essa pessoa unja o doente. Né? E aí eu fui, só que eu falei assim, puxa vida, eu pensei, logo agora no jogo do Corinthians, né? Juro que eu pensei isso, você pode me julgar. Mas eu pensei, puxa vida, por que eu atendi o celular nessa hora? Sabe, esse sentimento é humano, irmãos. Na hora você pensa, puxa vida, agora, mas pastor, você é um pastor. Você não pode sentir isso. Mas na hora eu falei, não, agora não. Sabe aquela coisa? Eu senti isso mesmo, de não querer ir. Aí eu falei, cara, vou ter que ir lá pôr roupa. Aí eu falei, cara, eu não sei fazer unção, eu não ungi ninguém. Tem que pegar o terno, tem que pegar... Aí eu, cara, você tem o kit unção? Eu falei, não tenho kit unção. Tem um kit unção, que é um olhinho, um negócio. Eu não tinha. Aí liguei pro ancião, tipo o Billy, assim. Tipo um cara como você, que só te vejo servindo, pra lá e pra cá. O Billy tá sempre, né? Billy, você tem kit? Pastor, tem kit aqui, já tem. O Billy ia arrumar um kit pra mim, com certeza. Aí já, pum, kit. Não, eu vou com você. O ancião falou, vou com você. Aí o ancião foi comigo. Vocês não têm ideia do que aconteceu. E eu vou dizer assim, do coração. Foi a melhor visita da minha vida até hoje no ministério. A melhor. Porque eu entrei lá, a moça realmente acamada, a família muito triste, colocada em volta da cama. Cheguei como pastor, isso simboliza muita coisa para as pessoas. Há uma simbologia muito forte na presença pastoral nesse momento de dor. Eu entrei na casa, eu ungi a moça, falei alguma coisa que eu não lembro o quê, tipo Moisés, até o que você vai dizer, eu vou dizer o que você vai ter que dizer. Passei o óleo e disse para a menina assim, a jovem que estava sentada na cama, a família, falei assim, você crê que Deus ama você e tudo mais? Ela, eu creio. Você tem algum pedido a fazer? Ela falou que só queria pedir paz no meu coração. O que tiver que acontecer, vai ter que acontecer mesmo. Deus sabe. E aí eu falei assim, então eu vou orar pelo perdão dos seus pecados e para a tua cura e para a tua salvação. E eu orei com fé, assim, emocionado, a gente orou junto ali. Ungi a moça como símbolo dessa presença. E a família se emocionou tanto. Chorou tanto, ficou tão agradecida. Sabe, cada abraço que eu ganhei no final, tipo assim, pastor, obrigado. Porque para aquela família, aquela visita simbolizava a diferença entre a perdição e a salvação daquela jovem. Entende? Para uma mãe e para um pai que está vendo alguém naquela situação, é assim, agora minha filha recebeu uma oração, entregou a vida a Jesus, aconteça o que aconteceu, eu estou em paz. Isso era o que eles sentiram. Em outras palavras, o desprendimento não é de coisas gigantes, é de um jogo de futebol, no meu caso.
É das coisas menores que tem no nosso coração, é desprender. Ele falou, não, eu vou deixar de fazer isso para mim, e hoje eu vou me desprender para abençoar alguém. É nessa hora que Deus te usa. E te usa para salvar a gente. Eu nunca imaginei que eu ia ser parte da salvação de um processo de alguém de acalentar tantos corações numa visita. E eu comecei a aprender no ministério. Eu falei assim, pode vir jogo, pode vir final, pode vir Super Bowl, pode vir final de rugby, não sei o que vocês assistem aqui. Eu vou estar disponível para o que Deus quer usar na minha vida, para ter desprendimento, para a hora que Ele chamar, eu estou lá. Então hoje eu não nego mais um chamado de Deus, porque eu sei que pode ser a diferença entre a vida e a morte de alguém, e Deus quer usar a minha vida para ser resposta de oração para alguém. Eu vou finalizar chamando vocês, discípulos, para ouvir uma história que aconteceu ano passado, ano retrasado comigo. E essa história exemplifica em carne o que é ter disponibilidade e esse contexto não é o contexto de vocês aqui. Mas você aplique o que esse rapaz fez para qualquer outra coisa na vida, tudo bem? Não é o contexto que vocês vivem aqui. Mas aplique em qualquer contexto que você for chamado para trabalhar ou para ser uma bênção. Olha o que aconteceu comigo no meu ministério recentemente. Pode passar a foto aqui, olha lá. Deixa eu voltar uma. Eu conheci esse rapaz chamado Vitor. Vitor é um ator, ele é dublador. O Vitor faz dublagens em português para alguns seriados lá, e, enfim, trabalhos publicitários. O Vitor foi colocado na comunidade, convidado para a comunidade, por um amigo que fez tipo um delivery, um Uber Eats assim, da salvação. Ele jogou o amigo lá e foi embora. Ele falou assim, ó, Vitor, aqui é bem legal, fica aqui. E nunca mais apareceu lá. E o Vitor foi abraçado, como muita gente é abraçada aqui, o Vitor foi abraçado, aprendeu da Bíblia, aprendeu do caminho de Jesus, do caminho do discipulado, alguém discipulou o Vitor, Vitor aprendeu da Bíblia, foi tomando decisões no tempo certo, no tempo de Deus, na hora que ele sentiu que era, sem ninguém forçar, na hora que ele falou assim, puxa, eu sinto que é meu momento de me comprometer com Cristo. E ele foi e falou assim, pastor, eu quero me batizar. E eu batizei o Vitor. E aí está a comunidade de jovens que a gente plantou lá na Vila Madalena, que é um bairro bem boêmio de São Paulo. Aí o Vitor escreve o seguinte, eu roubei do Facebook dele, ok? São print screens do Facebook do Vitor. Então, tá assim, ó. Tudo começa no dia em que eu disse sim para o Manão Cris. Manão Cris é um amigo que levou à igreja. Ele me chamou e eu fui. 2 meses depois, aparece da vila um mendigo, homeless, como tantos que lá frequentam. E nossa família ama cada um deles, nossos irmãos. Nesse dia eu senti o chamado do Manão. Manão aqui é Jesus, tá? Ele chama Jesus de Manão. É o jeito dele falar com Jesus. Ele fala assim, o meu Manão Jesus falou aos meus ouvidos, cuida dele, eu te ajudo. Eu acreditei. O senhor João reclamava de dores abdominais, mal sabíamos que ele tinha câncer de próstata. Uma semana depois nos vimos na comunidade. Nesse dia eu comprei remédios que ele precisava e chorei. Compartilhei com a minha esposa, enquanto eu dirigia minha moto, que eu questionava a Deus. Por que ele permitia que seres humanos precisassem passar por isso? Fomos para a nossa cama quentinha e o João voltou para o seu lar. Morava na rua Gago, em Pinheiros. Ele voltou a morar na rua ali e tal, se encontraram. No meio daquela semana, eu fui para Pinheiros e me encontrei com ele. Comemos juntos e conversamos muito. Nesse dia fomos felizes, né? E não imaginávamos que esse seria o dia que selaríamos nossa relação. Mal eu sabia que uma relação de amor e cuidado vai além de comprar prato de comida para o mendigo. Nesse dia o João cantou Roberto Carlos, numa live que eu fiz no Facebook. E a pedido dele, seu mundo escuro começou a ter cor. O João cantava muito Roberto Carlos. Não sei se vocês ainda ouvem Roberto Carlos aqui, mas ele era viciado. E pediu para fazer, faz uma live aí que eu quero cantar Roberto Carlos. Uma semana depois, a surpresa. Ao esquecer seu RG e eu ter procurado ele em Pinheiros, eu queria desfrutar da sua carinha, que eu chamo ele assim, quando ele sorri sem dente. Porém, ao encontrá-lo, ele se retorcia de dor abdominal. Na hora dessa foto era de madrugada, estávamos no hospital público, passei a noite com ele e agradeço a minha esposa por ter compreendido, porque não voltei mais uma noite para casa depois de 2 noites fora trabalhando. Ainda na mesma noite, eu o cobri. Eu achei isso aqui tão bonito. Cobrir alguém é um gesto tão carinhoso. Quando alguém te cobre, e ele foi lá e cobriu o seu João no hospital público. E Jesus disse para ele, a jornada vai ser longa, mas eu estarei com vocês. Ao sair do hospital, o João teve que colocar uma sonda, pois não urinava. Como poderia ele voltar para a rua com uma sonda pendurada enchendo de urina? Como teria asepsia, limpeza disso? Nesse momento, Jesus falou, sua comunidade e as pessoas que você conhece vão ajudar,
pois você não consegue sozinho. Escutei Jesus e compartilhei com as pessoas que foram fundamentais para a nossa história. Ele conseguiu um lugar para o seu João morar. A igreja ajudou. Uma pensão para ele morar. Foi então que colocamos ele lá numa pensão, num pequeno hotel perto de casa. Ficou uma semana ali. Nesse dia ele cantou com uma garrafa de microfone, em agradecimento a todos que começavam a fazer parte da sua vida. Como não podíamos mais contribuir em pagar o hotel, através da DAI ele conseguiu um asilo para ele viver ali, uma casa de recuperação. Aqui ele contava suas histórias para as pessoas. Nesse dia agradecemos a Deus e a Jesus pela bênção de conseguir, através de uma vaquinha, muitas pessoas contribuíram para fazer uma biópsia. Ele foi atrás de dinheiro para fazer a biópsia, para acelerar o processo, que no Brasil demora muitos meses para sair um exame, né, de alguém. Como todo grande roteiro, quando a coisa está feliz, precisa de um empecilho, para deixar a história mais empolgante. Joãozinho, após a troca de uma sonda, entrou em depressão. Depressão profunda, quase nem falava mais. Um homem que cantava, brincava, não falava mais, ficou quietinho. Você vai ver como ele vai emagrecer. Olha agora, bem magrinho. Nesse dia foi trocar a sonda e ainda quase nem comia, emagreceu muito. Foi no mesmo dia do médico que eu obriguei ele a tomar uma deliciosa vitamina. Olha o cuidado. Para mim isso é desprendimento, isso é disponibilidade, isso é discernimento. Isso me tocou profundamente. Eu achava que essas histórias aconteciam só no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Lembra do bom samaritano? Que encontra alguém, paga a hospedaria, fala, se gastar mais eu volto. Eu achava que isso aí era coisa só de... Ver um jovem fazer isso foi um negócio tocante. Para terminar, eu e a Eva fomos visitá-lo no lar de idosos. Nesse dia, Jesus me falou para ser rude com o Joãozinho. Ele já sabia que tinha câncer, estava se entregando. Quase nunca falava da família, tinha muitas mágoas guardadas. Nesse dia eu falei para ele, seu João, se eu tivesse 10 anos longe do meu pai, eu ia querer saber que ele tem câncer, para poder dar um abraço nele. E isso motivou a se abrir para a família. E nós fomos atrás dos seus filhos, eles foram atrás da família. Não tinha corpo mole, não. Tacava água nele, vida para dentro. E eles reencontraram a família. Dia emocionante, o reencontro. 10 anos sem ver os filhos e não conhecia netas. Esse seria o início do fim do período da depressão. Eles reconectaram a família. E nesse dia eles foram lá, conhecer as filhas, os netos, e levaram o seu João para reconectar. Eu e Ismael fomos privilegiados por ver esse dia. Ele mudou o disco, se encontrou com os irmãos. Já era quase a data da sua raspagem da próstata, quando ele saiu da casa à luz do caminho e voltou a morar com a sua irmã. Saiu da rua, voltou a morar com a irmã, porque houve perdão entre aquela casa. Aí ele estava feliz, iria operar, se livrar da sonda, que já o atormentava há tanto tempo. Deixei ele ali bonitinho e pedimos para Jesus ficar com ele. Ainda internado, a gente foi visitar e estava confiante que ele ia vencer. Foi então que o querido Joãozinho operou e se livrou da sonda. Viva! Nesse dia voltamos ao médico para saber sobre a operação e o resultado estava ótimo. Já estava fazendo xixi com o bingolim de novo. Até que chegamos no dia mais importante da nossa história. O dia em que novamente Jesus venceu e nos ensinou que o que ele nos ensinou temos que passar adiante. Nesse dia Joãozinho se fez Cristo. Deixou para trás as dores do passado. É um novo homem. Perfeito? Acredito que não, ninguém é. Mas disposto a viver e seguir dentro das suas dificuldades cada vez mais os passos de Jesus, do nosso Mestre. Essa história não termina aqui. Ela está apenas começando. Hoje Jesus me disse o seguinte, eu vou colocar alguém na sua vida e na vida do Joãozinho para que vocês possam abençoar e cuidar juntos. Quando eu vi essa história, eu falei, gente, eu batizei o João. E no batismo dele, ele quis cantar Roberto Carlos. Que é na tradução aí, traduz lá, é um cantor meio brega, mas famoso. E ele amava aquela música. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande meu amor por você. E ele estava do meu lado, fui batizar ele pequenininho aqui. Aí eu falei, Joãozinho, sabe o que Jesus falaria para você nesse momento? Aí ele, o quê? Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras eu não sei dizer como é grande meu amor por você. Aí ele começou, ô pastor, essa é boa. Aí eu peguei e batizei o Joãozinho. O Vitor chorava, a comunidade chorava. E eu acredito, sabe no quê? Que muita gente devia estar orando pelo Joãozinho. E o Vitor foi a pessoa que foi resposta de oração. Bênção não é para ter. Bênção é para ser. Quanto mais Deus te abençoa, mais Ele quer que você seja uma bênção. Entende isso? Vocês são muito abençoados nesse lugar. Claro que tem lutas, mas vocês têm muita bênção. E Deus está ouvindo clamores e querendo que mais do que ouvir respostas de oração,
Deus quer fazer dos discípulos e discípulas dele aqui respostas para a oração das pessoas. Vou repetir. Mais do que a gente ter respostas de oração nessa semana, Deus quer fazer da sua vida, dos seus discípulos aqui na Austrália, das discípulas dele aqui na Austrália, fazer de nós resposta de oração das pessoas. Então que Deus use a sua vida como discípulo que é filho, que é amado, que entrega as prioridades para Ele, para ser resposta de oração de alguém amanhã. Quem sabe, com sensibilidade, com disponibilidade, com discernimento, com desprendimento, você não se envolve numa história de redenção como a do Joãozinho. Moisés não sabia, nem o Vitor sabia, mas salvação pode estar envolvida quando você diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse é o chamado do discipulado, queridos. É ser bênção para as pessoas. Eu oro para que amanhã você seja uma bênção para alguém. Comece dentro de casa. Vamos fazer aqui uma coisa bonita. Começa lá com seu esposo, como é que sua família. Se faz tempo que não liga para a mãe, liga para a mãe. Se faz tempo que não gasta tempo em família, gaste tempo em família. Você quer abençoar alguém amanhã? Manda um áudio, uma oração para alguém daqui da comunidade. Traz um presente. Continue sendo uma bênção. Essa é a vida do discípulo. Até que o mestre volte, que a gente entenda que bênção não é para ter. Bênção é para ser. Que Deus abençoe vocês. Pai, obrigado, Pai, por essa noite. Histórias como a do Vitor, histórias como a de Moisés, nos faz pensar, Senhor, que existe muito mais acontecendo na invisibilidade do mundo, por trás da cortina do que a gente pode discernir com o olhar. E que o Senhor nos convida para participar da história de redenção que o Senhor está escrevendo no mundo, na vida das pessoas. Não importa onde elas estejam, não importa quem elas sejam. Pai, se alguém cruzar o nosso caminho, nos dá discernimento, disponibilidade e desprendimento para ser uma bênção para essas pessoas, Senhor. Caso haja algum clamor perto de nós, faz de nós resposta para essa oração, Senhor. Dá sensibilidade para os seus discípulos aqui. Dá sensibilidade para as suas discípulas nesse lugar, Pai. Para que a gente tenha um coração generoso. O Vitor foi além, andou milhas e milhas, cobriu, pagou, foi atrás, gastou a vida, para que o João entendesse do amor de Deus. Que a gente tenha uma história para contar, Senhor. Não só ouça boas histórias. Que o Senhor faça da nossa história também uma história que abençoe outras histórias. Que nós sejamos, Pai, muito abençoados pelo Senhor. Muito, 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 muito abençoados nessa semana. Mas que a gente aprenda a dividir e saber que essa bênção é para ser espalhada pela Austrália, Senhor. Por aqui, por Sydney, onde essa galera pisar, dessa comunidade. Que o Teu reino aconteça. Que o discipulado seja para a Tua honra e glória. E que o nosso coração clame para ser resposta da oração de alguém em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.